Olá, eu sou o professor Marcelo Gonçalves Marcelino, sou formado em Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Matemática e trabalho há muito tempo com a questão que envolve educação e sociedade, sociologia da educação. E neste tema quero trabalhar particularmente com vocês a questão que envolve escola e sociedade. Desta forma, a gente vai ter que ter algumas aulas para construir essa trajetória. Introdução ao conceito de sociedade de vida coletiva. Parte 1. Estabelecimento da vida em sociedade. Então, para entender um pouquinho mais como a escola foi forjada ao longo do tempo, a gente tem que voltar um pouquinho nos primórdios, isto é, conhecer um pouquinho mais como esse processo vem sendo elaborado ao longo da história. Quem trabalha com educação precisa compreender a dinâmica das interações sociais a todo instante na vida em sociedade. Sem dúvida, né? Se a gente não entender como é que isso funciona, então fica difícil. Quero até assinalar algumas questões com vocês para a gente começar a conversar já de largada. Então, compreender a dinâmica das interações sociais é extremamente necessário para compreender o processo educativo. Então, as dinâmicas das relações sociais, das interações sociais, ao longo da história, nessa diversidade e nessa complexidade, principalmente que vivemos hoje, muito em parte devido à nossa influência histórica. Devemos registrar o seguinte, que os homens passaram a se compreender e a entender o mundo em que viviam justamente a partir dessas tramas, desses processos de construção e elaboração da necessidade de viver em coletivo. O coletivo é fundamental, é funcional para a vida dos homens na sociedade. E esse processo de educação ele já começa justamente compreendendo esta dinâmica necessária e nunca suficiente, que os homens sempre estão aprendendo. A escola, antes mesmo de ser um espaço de interação pedagógica, tem a sua base fundada em aspectos sociais e de compreensão das relações que envolvem o próprio homem. Pedagógico começa justamente no processo de interação social. O conhecimento do próprio homem enquanto indivíduo, enquanto ser social, enquanto sujeito da natureza, ele já é o próprio processo de construção do conhecimento. O conhecimento é construído a partir do momento que percebemos à nossa volta o que acontece no mundo da natureza e das próprias relações entre indivíduos da mesma espécie. Então, sociedade, escola, sociedade sem escola não tem como sobreviver, no sentido conceitual e no sentido prático do termo. Então, essas coisas estão imbricadas, elas estão intimamente correlacionadas.